Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Clube do Hemograma. Aqui, toda semana, a gente discute um novo caso. A gente sempre discute diagnósticos baseados em hemograma. Diagnósticos a partir de um hemograma, de diversas doenças. Toda semana a gente faz isso. Porque a gente utiliza um método. Nesse método, a gente sempre tem que começar olhando para o hemograma normal. Então, vocês precisam conhecer o hemograma normal, esse é o princípio de tudo. Dentro de um hemograma normal, que tem tanta informação, a gente precisa focar em 5 coisas, tá? Em hemoglobina, em VCM, em segmentados, em linfócitos e em plaquetas. Esses 5 detalhes serão responsáveis por mais de 90% dos diagnósticos que a gente vai fazer. Então, não que os outros números não nos tragam informações, mas com essas 5 informações a gente vai conseguir resolver mais de 90% dos problemas que a gente pode reconhecer no hemograma do nosso paciente. Bom, pessoal, então, além disso, a gente está lá no Instagram, Clube do Hemograma, nos sigam, assim como no YouTube. Toda semana a gente tem um vídeo novo no YouTube de um diagnóstico novo, de um caso novo para discussão. Esse vídeo fica em torno de uma semana, depois ele acaba saindo para dar lugar para o novo vídeo da semana seguinte. Alguns vídeos especiais acabam ficando mais tempo na plataforma, mas todos os nossos vídeos, dezenas de casos clínicos baseados com diagnóstico baseado em hemograma, estão lá na nossa plataforma para acesso VIP de vocês, assim como os fluxos de diagnósticos que a gente usa e o aplicativo que vocês podem baixar para usar no celular de vocês. Bom, então, nosso caso de hoje é esse daqui. Vamos lá. Então, como a gente sempre diz, 5 coisas para a gente focar no hemograma. Então, hemoglobina, VCM, segmentados, linfócitos e plaquetas. Então, temos uma hemoglobina de 13,4, que é normal, com VCM normal. Então, tá tudo bem, aparentemente, não se aplica um problema da série vermelha. Aparentemente, a série vermelha está bem. Vamos para a série branca, leucócitos. Então, temos aqui segmentados de 7.159. Tá bom, tá dentro da normalidade, tá tudo certo, tá? Linfócitos, por outro lado, olha só, 28.114. Então, bastante aumentado, né? Plaquetas, 255 mil. Normal, né? Então, na prática, nesse caso, a gente olhando, o que a gente tem? A gente tem uma leucocitose, né? Embora não, a contagem total de leucócitos não esteja nos 5 detalhes. Por quê? Porque é justamente para chamar a atenção que o mais importante da leucocitose não é ela em si. Porque a leucocitose nada mais é do que o somatório dos subtipos de leucócitos, então ela não me diz muita coisa. Ela vai me chamar a atenção, mas ela não vai me dizer muita coisa. O que vai me interessar, sobretudo, são as alterações em cada família de leucócitos. Então eu vou olhar não a quantidade percentual, eu vou olhar sempre a quantidade absoluta. Essa é a mais importante, tá? Mas na prática, a gente vai olhar e vai ver o que vai chamar, vai saltar aos olhos é uma leucocitose, uma grande leucocitose. E é o que a gente vai usar para o nosso diagnóstico diferencial. Então, quando a gente tem uma leucocitose, o que a gente sempre vai pensar? Que essa leucocitose pode ser primária ou ela pode ser secundária. Pode ser uma leucocitose por uma doença medular primária ou pode ser uma leucocitose que é uma reação a alguma coisa. Que coisa? O que causa a leucocitose? Infecção. Então, sempre, obviamente, toda vez que a gente vai olhar para uma leucocitose, a gente vai pensar em uma infecção. Primeira coisa, então, é examinar o paciente, é conversar com o paciente, é revisar outros exames para ver se esse paciente tem algum sinal de infecção. Porque essa leucocitose extrema, 42 mil leucócitos, pode ser o que a gente chama de reação leucemoide, ou seja, uma reação que parece uma leucemia, uma reação de infecção que simula uma leucemia por fazer um aumento muito importante de leucócitos, né? Então, essa é sempre a primeira coisa que a gente vai pensar por uma questão de frequência, de probabilidade. Mas eu fui lá, examinei o paciente, conversei com ele, paciente 100% assintomático. Não sentia absolutamente nada. Portanto, esse paciente não é um paciente que tem alguma infecção que vai fazer uma leucocitose importante. Então,
Primeira coisa que eu vou pensar, não é uma leucocitose. Não é uma causa de leucocitose secundária, por não ser uma infecção. Então vamos pensar nas causas primárias. O que são causas primárias? São doenças lá da medula óssea que vão fazer uma leucocitose. Dentre elas, a gente vai ter principalmente as leucemias. É isso mesmo. Então, uma leucocitose, a gente vai pensar em leucemia. Mas a gente tem dois grandes grupos de leucemia: as leucemias agudas e as leucemias crônicas, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que começar é diferenciar se é uma leucemia aguda ou uma leucemia crônica. Como é que eu vou diferenciar isso? Então eu vou olhar não para o leucócito, que é o que me chamou a atenção para a leucemia, mas para as outras séries, para a série vermelha, para a hemoglobina e para a plaqueta. O que vai acontecer, o que eu espero que tenha em uma leucemia aguda? Em uma leucemia aguda, eu espero uma anemia moderada a severa, eu espero uma plaquetopenia moderada a severa. Enquanto nas leucemias crônicas, eu espero que não tenha anemia ou tenha uma anemia leve, que não tenha plaquetopenia ou tenha uma plaquetopenia leve. É isso que eu espero de diferença entre as duas leucemias. Isso é o que acontece na maior parte das vezes. Obviamente não é a totalidade das vezes, não é isso que vai dar o diagnóstico. O diagnóstico de certeza é através de um exame mais elaborado, de uma citometria de fluxo, uma imunofenotipagem. Mas isso vai me dar uma pista bastante importante. Então, olhando para anemia e plaquetopenia, tenho anemia? Não tenho nada de anemia. Plaquetopenia? Não tenho plaquetopenia. Então, não tenho anemia moderada severa, não tenho plaquetopenia moderada severa. Então, eu estou falando de uma leucemia crônica. As leucemias crônicas, por sua vez, também se dividem em dois grandes grupos, né? As leucemias mieloides crônicas e as leucemias linfóides crônicas. Como é que eu vou saber que tipo é? Isso faz diferença para o tratamento, isso faz diferença para o prognóstico dos pacientes, né? Isso faz diferença para as complicações que os pacientes podem ter. Como eu vou diferenciar? Mais uma vez, o diagnóstico de certeza é através da imunofenotipagem ou de PCR, de estudos moleculares. Mas o hemograma consegue me dar uma boa suspeita sobre isso. Né? O que eu vou olhar no hemograma? Então, eu tenho um tipo de leucemia que afeta células linfóides e um tipo de leucemia que afeta células mieloides, certo? Então, o que eu tenho que olhar? Essa leucocitose, quem é responsável por essa leucocitose? Quem é o principal responsável por essa leucocitose? São as células mieloides ou são as células linfóides? Como estão os linfócitos? Olha só como é que estão os linfócitos. 28 mil. 28 mil mais 4 mil linfócitos. Aqui ficou um pouquinho sobreposto, mas é 4 mil linfócitos, que são os linfócitos atípicos, né, muito alterados pela doença, e os linfócitos considerados sem alteração morfológica mais significativa, mas ainda assim são linfócitos doentes, né? Então a gente vai totalizar aqui pelo menos 32 mil dos 42 mil. Então a gente sabe que a principal alteração nesse hemograma é de linfócitos. Então eu tenho uma leucocitose que não é devido à infecção, então é uma leucocitose primária, onde eu penso em leucemia, onde eu não tenho anemia moderada severa, não tenho plaquetopenia moderada severa, portanto eu penso em uma leucemia crônica, onde a minha principal alteração da leucocitose se deve aos linfócitos. Então eu vou chamar isso de leucemia linfocítica crônica. Então, é só olhar para os detalhes, pessoal, que a gente chega lá. Leucocitose, importante. Se não tem sinal clínico de infecção, penso em leucemia. Pensando em leucemia, eu tenho que pensar se é leucemia aguda ou crônica. Se eu não tenho alterações ou não tenho alterações mais significativas, eu penso na crônica. Dois tipos de leucemia crônica. Tem alteração de linfócitos? Tem. Então, é leucemia linfocítica crônica. Certo, pessoal? Esse foi o caso que eu trouxe hoje para vocês, um caso de leucemia linfocítica crônica. Essa leucemia é a leucemia mais frequente em nível mundial. Então, é muito provável que durante a prática clínica de vocês cruzem com esses pacientes com leucemia linfocítica crônica. Lembrando que esses pacientes com leucemia linfocítica crônica nem sempre precisam de tratamento. A gente vai tratar no momento do diagnóstico, quando eu reconheço, só 1/3 dos pacientes. Os outros 2/3 eu não vou tratar. Com acompanhamento em alguns anos, mais 1/3 dos pacientes eu vou acabar tratando. Mas 1/3 dos pacientes nunca vão precisar de tratamento.
Então, isso é importante, apesar de ser uma leucemia, é uma leucemia que uma parcela considerável nunca nem mesmo vai precisar de tratamento. E a maioria dos diagnósticos, portanto, acontecem em pacientes assintomáticos, em uma alteração ocasional no exame de sangue, no hemograma solicitado por qualquer outro motivo, solicitado em geral por um screening, uma revisão de saúde comum. Tá? Então, isso é muito importante, isso pode aparecer para vocês com bastante frequência. Certo, pessoal? Esse era o caso de hoje, como eu disse, e até a próxima semana com mais um Clube do Hemograma.